Fala pessoal, esse vídeo é para quem utiliza o computador no modo Dual Boot, ou seja, o seu computador está instalado o Windows e o Linux e você consegue escolher qual sistema vai inicializar assim que você liga o computador. Aparece um menu de boot e você escolhe lá se quer o Windows ou se quer o Linux. Esse menu ele é chamado GUB, o menu de inicialização, e ele já é padrão do sistema Linux. Acontece que quando você está utilizando o Windows, pode acontecer de você atualizar o computador e ele, por padrão, remove essa inicialização. E aí você não consegue mais enxergar o Linux. E pode acontecer também de você instalar primeiramente o Linux e depois instalar o Windows. E dessa forma o GUB não reconheceu anteriormente o Windows. Então, mesmo você indo lá na BIOS, alterando para que o GUB seja o menu de inicialização apareça, não vai aparecer o Windows naquelas opções. Então, nesse vídeo nós vamos aprender como corrigir esse problema, como fazer o GUB ficar por padrão e também aparecer a opção Windows naquele menu. Então vamos lá, eu vou fazer a demonstração aqui desse procedimento utilizando uma máquina virtual com VirtualBox aqui, que vai ficar mais fácil de visualizar. Então, eu criei aqui uma máquina virtual, inicialmente configurações básicas aqui para gravação. Depois instalei o Ubuntu nessa máquina virtual, dividindo aí metade do HD para o Ubuntu e depois instalei o Windows nessa outra parte, nesse restante do HD virtual. Então o que eu fiz aqui? Primeiramente instalei o Linux e depois instalei o Windows. Então o Linux ele instalou o GRUB, mas o GRUB não vai reconhecer o Windows. Então vamos lá, vou inicializar essa máquina virtual aqui e mostrar como ela está inicializando. Então, ó, como a última instalação foi o Windows 11, ele está inicializando por padrão com o Windows 11. E veja que não apareceu o menu de inicialização do GRUB, já foi direto aí para o Windows. Então, não é o procedimento normal, não é o de inicialização do Dual Boot. Precisa ter esse menu aí para eu poder escolher. Então, vou apertar aqui a tecla para deixar em tela cheia e vou entrar aqui no Windows. Pronto, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou reiniciar o sistema e vou entrar na BIOS da minha máquina virtual. Só que eu não consigo entrar aqui, simplesmente iniciar e pressionar a tecla F2 ou qualquer outra tecla da BIOS, porque minha tecla F1 aqui está ativada. Então fica difícil. O que eu vou fazer aqui no VirtualBox? Vou pressionar aqui no Windows o menu iniciar, vir aqui em configurações, descer nessa opção aqui de recuperação e ir para opções avançadas. Na sua máquina real, você não vai fazer esse procedimento. Você vai desligar e inicializar na sua própria BIOS, né? Geralmente é F2, é delete, F12, vai depender do seu computador, do seu notebook. Mas aqui eu vou inicializar na forma avançada. Pode ser que funcione no seu computador dessa maneira. Justamente porque eu não tenho aqui a tecla F2, por meu notebook ter um FN ativado. Então, dessa forma aí, o Windows vai inicializar no modo de opções avançadas. Então, o Windows inicializou aqui, eu vou em solução de problemas, opções avançadas e inicializar a BIOS agora. Ou seja, eu estou fazendo que o próprio Windows vá para a BIOS do sistema aqui na máquina virtual. Mas, no caso de vocês vão reiniciar, desligar o computador, inicializar e pressionar as teclas certas aí já para entrar no boot. Então, fazendo isso aqui, eu posso entrar na BIOS aqui da máquina virtual. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, opções de manutenção do boot, né? Boot Manager, Maintenance Manager, e vou vir aqui na opção de Boot Options. E aqui tem a opção de alterar a ordem do boot. Ó. Veja aqui que está inicializando primeiramente com o Windows. Se ele não encontrasse o Windows, ele ia verificar aqui um boot, né? E depois o CD e as outras opções. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um boot por primeiro, então vou pressionar aqui a tecla mais para subir. E vou colocar até o VirtualBox CD, né? No caso aqui você ia colocar o seu pendrive ou a mídia removidos, caso você queira o padrão, porque nós vamos precisar de um Windows Live, né? de um Linux Live
na frente. Mas eu vou deixar nessa opção aqui justamente para ele inicializar primeiramente pelo Ubuntu. Feito isso, posso pressionar Enter. E aqui já vai estar na ordem certa. Pressiono F10 aqui para salvar. Posso agora clicar em ESC. Em ESC novamente tem a opção de reset. Então, na opção de vocês aí, vai depender da BIOS do seu computador. Mas você vai mudar a ordem do boot. Vai colocar para o padrão que um Ubuntu apareça por primeiro, né? E feito isso, você vai salvar as configurações e reiniciar. Nesse caso agora, ele vai tentar dar o boot pelo pendrive ou pelo CD, no caso, como não tenho aqui no momento nenhuma opção instalada. Se você vir aqui, ó, o disco está zero. Não tenho nenhum CD ou pendrive na teoria colocado aqui na máquina virtual. Então ele já inicializou aqui pelo GUB, mas não é padrão o GUB aparecer aqui. Geralmente vai aparecer dessa forma. Então geralmente o Ubuntu ou o Linux ele já vai inicializar passando o GUB. O GUB não vai ser mostrado porque no meu caso aqui eu instalei o Linux por primeiro. Caso você tenha o Dual Boot já feito e já estava funcionando depois que o Windows removeu, aí sim, aí você vai ver o menu lá do Windows e provavelmente você já vai ter corrigido esse problema. No caso aqui, foi um procedimento de formatação errado. Eu formatei com o Linux primeiramente e depois para o Windows. O que é errado. O certo em você fazer Dual Boot é inicializar com o Windows, formatar com o Windows e depois instalar o Linux. Mas eu já fiz aqui da maneira errada para nós vermos esse problema e corrigirmos. Então aqui você viu que inicializou, mas, por exemplo, eu vou aqui reiniciar e o GUB não vai aparecer mais, ó, justamente porque ele não está detectando o Windows. Então pode acontecer de você ter feito a formatação, né, a instalação dos dois sistemas dessa maneira. E vamos aprender como corrigir isso. Então eu vou ter que entrar aqui novamente na BIOS, né? Eu teria que entrar novamente na BIOS. Para eu entrar na BIOS aqui no Windows, eu vou só no Linux, eu posso reiniciar segurando reiniciar. E depois dele reiniciar, eu pressiono a tecla ESC, que ele vai forçar a mostrar o GUB, caso eu tenha só um sistema sem ser dual, né? Ele já inicializou aqui, mas eu vou dar um reset. E aqui, ó, pressionei ESC antes do sistema iniciar. E aqui ele aparece, só que não aparece o Windows. Se eu vim aqui a opção FI, eu posso entrar na BIOS do sistema. Então o que nós vamos fazer agora? Vim aqui, colocar um pendrive que você tenha do Windows Live, né, do Ubuntu, qualquer sistema com Linux. No caso aqui eu tenho um Ubuntu. Então já tenho aqui um CD. Mais no computador real você teria um pendrive bootável, né? E você vai vir de novo novamente aqui nas opções de manutenção do boot, opções de boot, mudar a ordem e vai deixar aqui para inicializar pelo CD ou pelo pendrive. Então feito isso, você vai salvar e vai resetar. Então como já está na opção certa, eu vou só dar um reset aqui. E agora veja só, esse menu aqui do GUB não é o menu do GUB padrão do que está no meu HD, e sim do meu CD que eu acabei de inserir aqui, ou do meu pendrive bootável, né? Veja que sempre nessas opções tem a opção de eu usar, testar, né, ou instalar. Então eu vou escolher essa opção de testar, porque eu não vou instalar de novo um Ubuntu. Eu vou simplesmente iniciar ele no modo live para poder fazer essa correção desse menu de GUB. Então aqui o sistema está inicializando como se fosse para formatar. Eu vou escolher aqui o idioma e colocar essa opção para experimentar o Ubuntu, né? E aqui o meu Ubuntu inicializou no modo live. Então eu sei que é no modo live porque tem esse ícone aqui de instalar o Ubuntu, né? Ó. Então aqui não tem nada instalado no HD, né? O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou abrir o menu aqui, iniciar, vir internet e abrir o Firefox. Você vai abrir o navegador padrão que tem aí na sua distribuição. Você está
tentando recuperar. Então veja que eu estou sem internet aqui, então eu vou ativar aqui o cabo, né? Então você vai conectar esse Linux Live aí com cabo ou com Wi-Fi, vai depender da conexão que você tiver. Então conectei aqui no cabo, porque teoricamente a máquina virtual está conectada via cabo. Então agora vamos instalar nesse Linux Live o sistema de recuperação do GUB, que se chama repair-boot. Então vamos pesquisar aqui no Google por repair boot. Então você vai descer aqui, ó, e vai ter aqui no sourceforge.net esse site aqui oficial do aplicativo Boot Repair. Então aqui, esse aplicativo que nós vamos instalar aqui no modo live. Se você descer, você vai ter uma tela aqui de como é a tela do reparador de inicialização, né? E tem aqui como obter. Você pode baixar o CD aqui deles, ou seja, você vai fazer um pendrive bootável e em vez de você inicializar com o Ubuntu, você vai mudar e inicializar com esse pendrive bootável. Mas caso você já tenha um pendrive bootável, que seria o caso aqui nosso, que já tem um Ubuntu no meu pendrive, ou mesmo CD, né? No caso aqui é um CD virtual, eu vou utilizar a opção aqui de PPA. Então vou clicar aqui nessa opção PPA e vou instalar aqui esse aplicativo no modo live. Então vou descer aqui e vai ter aqui, ó, duas opções de instalar ele no modo live. No caso aqui eu vou copiar esse primeiro comando aqui. Eu poderia copiar ele todo, mas eu sei que até aqui vai dar certo, porque aqui simplesmente é um update. Então vou copiar. Vou abrir aqui meu terminal no modo live. Vou até ampliar um pouco aqui. Então vou colar esse comando. Então o que o comando vai fazer? Sudo, ele vai pedir superusuário, né? Porque você precisa ser superusuário para instalar essa aplicação. Add atp repository, ele vai instalar um novo repositório além dos repositórios que já vem no Ubuntu, né? São os repositórios oficiais do Ubuntu. E que repositório é esse que vamos instalar? Esse aqui, desse usuário aqui, e especificamente o repositório do boot repair. Então posso pressionar Enter. Aí vai dar as informações de que repositório é esse, ó. No caso o repositório aqui que está disponível no launchpadcontent.net. Vai ter alguma descrição, eu posso pressionar Enter para continuar. Então pressiono Enter e aqui ele já vai fazer o update automático. Por isso que eu copiei só até aqui, ó. Porque essa opção aqui atualmente ela já funciona de maneira automática quando eu utilizo esse comando aqui. Eu não preciso dessa opção final. Para demonstrar, eu vou até copiar essa opção final e mostrar para vocês que não vai mais repetir esse processo de update aqui. Vamos esperar terminar de baixar os pacotes. Pronto, vou limpar aqui a tela. Se eu digitar aquele mesmo comando, ó, você vai ver que ele já fez o update. Olha só, já foi todos os repositórios atingidos. Então você pode copiar simplesmente só essa parte aqui. Ó. O que nós vamos fazer agora? Instalar o boot repair. Então vou copiar também, ó, só até essa parte aqui. Antes aqui do 2E comercial. Copiar. Voltar aqui no terminal. Vou limpar o terminal. Colar essa linha aqui de comando. Então, é um procedimento comum de instalação. Então, sudo é porque eu preciso ser superusuário. ATP é a forma como eu vou baixar esse aplicativo, é o Advanced Package Tool. Eu vou então usar a opção Install para instalar. Esse traço Y não vai pedir para perguntar se quer instalar, ele já vai instalar de maneira automática. E esse aplicativo aqui, o Boot Repair, é o que nós precisamos baixar. Então, pressiono Enter. Ele já vai instalar aí sem perguntar por causa dessa opção "-y". Então ele está instalando aí o Boot Repair. E aqui já terminou. Eu vou fechar o meu terminal com ESC, mas eu poderia inicializar o Boot Repair com esse comando aqui. Ó. Esse comando aqui eu copiaria e abriria no terminal. Mas você pode fazer isso de maneira gráfica. Eu vou fazer de maneira gráfica, mas você poderia fazer no terminal. Vou fechar aqui também essa janela. Você pode vir aqui no menu Iniciar Configurações
descer e vai estar aqui esses programas que nós acabamos de instalar. Você pode abrir no terminal, mas eu vou abrir de maneira gráfica aqui, simplesmente clicando nessa opção. Então agora ele vai detectar aí os sistemas aí de grupo que tem instalado nos seus HDs, caso você tenha mais de um, e vai tentar fazer a recuperação desse sistema de inicialização. Então a aplicação apareceu aqui e podemos clicar nessa opção de reparação recomendada. Mas tem um discernimento de que você instalou dessa maneira, né? Instalou o Windows, instalou o Linux e está querendo recuperar. Caso você tenha instalado vários sistemas, tenha mais de um boot, aí pode ser que essa opção recomendada não funcione. Aí você seria um usuário avançado e você tem que saber lidar com a ferramenta, ler a documentação e fazer esse processo de inicialização. Então, se você usa dessa maneira que eu te disse aí, só com Dual Boot, o Windows e o Linux, você quer recuperar, então você pode usar essa opção. Se você usa de outra maneira, então tenha cuidado, tenta aí fazer e ver se funciona. Mas vamos lá, vou clicar aqui nesse botão, então ele vai aplicar as mudanças. Pronto, o programa funcionou, ele está perguntando se quer baixar um relatório aqui num PasteBin, eu vou clicar em não, mas você pode clicar em sim. Eu prefiro não colocar esses dados na internet, simplesmente mostrar aqui na janela local. Pronto, pessoal, o boot foi restaurado com êxito. Pode acontecer dele mostrar algumas coisas diferentes. Por exemplo, eu já testei uma vez no computador em que ele aparece uma opção perguntando se você utiliza o modo SCSI nos seus HDs. Aí você já é um usuário avançado e vai ter que decidir se o sim ou não na hora de inicializar. Pode acontecer também de antes dele mostrar essa tela de êxito, ele apareceu uma janela dizendo alguns procedimentos que você vai ter que fazer. Vai depender da distribuição que você tem instalado. Por exemplo, eu já peguei uma vez e apareci aqui dizendo para que copie um código aqui que está na tela, abra no terminal e cole. Esse código era justamente para instalar algumas opções do Groove. Aí ele mostrava uma janela que eu teria que clicar em sim, aí eu segui o passo a passo que esses alertas aqui mandavam. Mas você seguindo todas essas opções que o programa diz, vai funcionar de boa. Aqui, por exemplo, ó, ele está dizendo aqui que não se esqueça de você lá na BIOS mudar para um Ubuntu, porque se você fez esse procedimento, mas ainda está para o padrão Windows inicializando lá na BIOS, não vai aparecer, né, o menu do Groove. Você vai ter que mudar lá a opção. E acontece também de computador não ter opções de você mudar aqui. Então você vai ter que iniciar no Windows, utilizar esse comando aqui. Aí você, no caso não funcione, você não consiga mudar a BIOS lá, você vai no próprio Windows, utiliza esse comando aqui que você está forçando a BIOS a utilizar o Groove aqui para o padrão. Então é isso, você lê aqui esse texto aqui e ver se precisa fazer esse procedimento no seu notebook ou no seu computador. Então, vou pressionar OK. Então, aqui já está OK. Vou esperar que vai mostrar também o log do que foi feito. Aí, bom, você está salvando no pendrive. Ou então você tem anteriormente escolhido aquela opção lá de jogar lá no PasteBin, né? Então, aqui mostrou todo o procedimento que foi feito. Eu vou simplesmente fechar. E vou fechar também o modo live. Então, desliguei o computador aqui no modo live. Eu posso até ver aqui que removeu o disco automaticamente, né? O CD, no caso, se for um pendrive, você vai tirar aí. Ele está terminando de desligar, pressionei Enter. E agora eu vou inicializar meu computador virtual. E agora sim, ó, agora apareceu a opção aqui do Windows. Eu posso inicializar com um Ubuntu. Se eu clicar aqui, ele vai inicializar com um Ubuntu. Um Ubuntu inicializando aí. Eu vou até forçar reiniciar aqui, ó. Inicializou, vou forçar reiniciar.
E agora eu posso escolher a opção do Windows. Ó. Essa opção no final aqui. Pressiono Enter e aí o Windows vai inicializar. Ou seja, eu já restaurei aí o Gloob. Como eu disse, pode acontecer dele não mostrar no Windows e você vai ter que voltar lá na BIOS e escolher o Ubuntu. Se não, você vai seguir aqueles procedimentos que foi mostrado na alerta, justamente para que você tenha o menu de volta. Então vou reiniciar aqui novamente, ó, forçar aqui, reiniciar forçado e tem essa opção avançada, mas aqui também relacionada ao kernel que você quer utilizar no Linux. Tem opção também, tem alguns aplicativos que você pode forçar também o Gloob, fazer com que o Windows fique no começo aqui, caso você queira inicializar pelo Windows, mas isso aí é coisa para outro vídeo. Então foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do tutorial. Qualquer dúvida vocês deixem aí no comentário e até a próxima.